Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Cigana Isolda. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa. E eu estou aqui para falar sobre essa minha ausência, né, durante o mês de setembro. Foi um motivo de força maior. Muita gente ligando. Eu sofri um acidente doméstico, uma queda em casa, aquelas que você não presta atenção. E fiquei imobilizada por muitos dias. Comecei a caminhar na última segunda-feira, com auxílio de fisioterapeuta, muita medicação. E a recomendação médica é que eu fique sentada por alguns minutos, deite e volte. Então, é um vídeo que eu estou gravando por dia e atendendo algumas pessoas, assim, somente perguntas, não aquele jogão completo de 1 hora, porque eu não estou podendo ficar sentada tanto tempo. E os pacientes de terapia continuam, porque eu levo o notebook lá para minha cama e recostada eu estou conversando com eles. Então, assim, vim para agradecer aqueles que souberam, que se preocuparam, que fizeram corrente de oração, sabe, o tempo todo perguntando se precisava de algo, mas graças a Deus, meu esposo, meu filho me ajudaram muito, muita gratidão a Deus, gratidão a essas pessoas, a fisioterapeuta, médicos, todos aqueles que estiveram ao meu lado nesse período de muita dor, muita mesmo, vocês não conseguem dimensionar. E eu ainda vou continuar o tratamento, porque afetou em fechamentos, né, de coluna vertebral, quadril, então vai para neurologista, a coisa ainda se estende. Mas nada que eu não possa superar, eu já nasci vencedora. Desculpa. Então, meus amores, a previsão agora desse próximo vídeo vai ser para toda a primavera, que começa em 21 de setembro, vai até 21 de dezembro. Primavera para o hemisfério sul, né? E outono lá para o hemisfério norte. E são 3 meses, então bem longa, vai ter novidade, vai ter jogo de moeda. Prepara já a sua pergunta, vai pensando aí o que você quer perguntar para o oráculo, porque as moedas respondem sim ou não, tá certo? Vocês acharam que eu fiquei deitada sem fazer nada? Nada disso. Estudando para minha pós-graduação, fazendo atualização dos oráculos, eu não paro. Eu posso ter machucado, né, o quadril, mas a cabeça estava 1000 por hora. Então vamos, que nós sejamos luz por onde quer que a gente passe. Beijo no coração. Então, dando continuidade ao nosso vídeo da primavera, para você que tem como signo solar, ascendente ou lunar, a constelação de Virgem, ou alguma casa mega importante como eu, né? Que tenho na casa 1, 28% do signo de Virgem. Quem deseja conhecer esses aspectos do seu mapa, me chama no zap. Peço a vocês que deixem o joinha, porque é assim que a plataforma digital reconhece a nossa responsabilidade com o público. E abrimos com o tarô dos guardiões, porque sem eles não tem magia. E vem essa carta de Exu Mirim, lâmina de número 4. É fofinho, mas é de muita responsabilidade. Porque essa cartinha aqui fala que vem aí oportunidades que serão construídas de uma forma muito sadia. Serão decisões assertivas que você vai tomar na sua vida, em busca de evolução, de algo melhor. E você vai ver que até o final da primavera, que é 21 de dezembro, você vai ter resultados muito bons. É claro que tudo isso vai trazer a inveja, né, das pessoas ao seu redor. Um certo, assim, o companheiro meio que incomodado, né, com o seu sucesso, com o seu brilho, mas, né, Virgem sabe como trabalhar o seu lado sucesso e o seu lado onde com jeitinho ele domina as pessoas e o que está à sua volta. Inveja a gente sabe, Capricórnio, Virgem e Touro, signos de terra, né, infelizmente são vítimas desse sentimento baixo, né, do ser humano. Fazer o quê?
Vamos que vamos para a gente poder evoluir. Essa aqui é a energia base da nossa primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Tarô dos orixás. E vão pensando numa pergunta bem objetiva, porque hoje tem oráculo das moedas, que vai responder a vocês com assertividade. Hoje são 25, eu já estou muito melhor, já estou com a agenda aberta na sua normalidade. E para aqueles que querem desconstruir traumas, fobias e medos, né, me procure para a terapia transpessoal consciencial. Essa sim tem poucas vagas. Vamos lá, pulou uma carta. Eita, nós, né? Adorei. Xangô Agodô vem aqui no seu jogo. Pra quê, Virgem? O que Xangô Agodô vem dizendo pra você? Ele aparece aqui trazendo vitória em questões judiciais. Eba! Ele pede para você fazer algum tipo de esporte, evitar o sedentarismo. É o que eu quero fazer assim que eu puder caminhar com mais firmeza. Eu adoro caminhadas e não deixo meu Pilates por nada. Deixe de preguiça, porque vem aí um período de fartura, uma recompensa na justiça. Xangô vem assegurando a você, virginiano e virginiana de luz, uma vitória, uma justiça divina na sua vida. Vamos ver o que as jovens bruxas têm a dizer para você, Virgem, nessa primavera. E veio a carta da Fênix. Como é que é esse negócio de felizes para sempre? E aí aqui, ó, nada de acomodação. Não importa se sua vida tá uma grande M. Não importa como você tá se sentindo, eu te digo uma coisa, você pode e vai sobreviver a todos os problemas pelos quais está passando. Você vai ressurgir das cinzas, vai criar um final de beleza. E você vai ver que muita gente vai tremer quando ouvir falar seu nome. É como se aquela justiça ali de Xangô viesse mostrar quem você realmente é, Virgem. Vai ser uma justiça divina, já estou entendendo aqui, além de ser uma justiça dos homens, vai ser uma justiça divina. É você dando a volta por cima. Eita, Lelê, gostei, adorei. Tem muita gente achando que nós não somos capazes. Espera. Vou pedir licença aqui para baixar para vocês verem o jogo que vem aí. Vamos lá. 3 lâminas do tarô Zen. O que Osho tem a dizer para virginianos e virginianas. Ó, já caiu. Carta da expansão. Aqui também virou. Carta do silêncio e carta da repressão. Ai, ai. Vamos lá. Essa primeira lâmina aqui, ó, é o 10 de paus. Olha como é que a pessoa tá. Toda enrolada em cordas grossas, raízes à sua volta. Então, Virgem, em que é que você está se sentindo preso? O que é que está te limitando? Por que você está tão emaranhado assim? Deixa eu colocar aqui em ângulo. Aí. Você abriu mão de algum projeto, do seu poder para ser aceito por alguém que agora te aprisionou?
ou uma situação que está te mantendo infeliz, você sabe que se reprimir dessa maneira é um perigo, né? Porque a hora que explodir vai ser igual um vulcão. A verdadeira mensagem desta carta é que é preciso encontrar uma saída de cura, encontrar uma maneira para se aliviar da tensão, do estresse. Vá a um lugar deserto, berre, dê socos no travesseiro. Alivie a sua raiva. Não espere o vulcão explodir. É possível que as coisas estejam muito difíceis para você neste momento, mas não fuja da realidade. Saia desse túnel. Liberte-se dessas amarras. Primeiro conselho de Osho. Depois, vocês têm a lâmina de número 17. A lua refletida na água. A carta do silêncio. Será mesmo, Virgem, que compensa você continuar calado, se iludindo, achando que está tudo bem? Pense o quanto você está sofrendo. Muitos de vocês não têm nada para fazer, nenhum lugar para ir, e tudo está muito monótono. Eu te digo que este é um momento de preparação para o sucesso que vem. Muitas vezes retirar-se, estar só, é sinal de sabedoria. É aprender a conviver consigo mesmo, compreender quais são os seus limites e qual é a sua missão. Estar em silêncio não é estar sozinho, é estar consigo e com seu Criador. Então, Virgem, muitas vezes o silêncio é necessário para que nós compreendamos toda a grandeza de existir, de estar neste orbe, de poder sentir-se vivo. E a resposta vem através aqui da carta da exaustão. É o retrato de alguém que cansou de bater em ponta de faca, que de repente rompeu com familiares tóxicos, rompeu com um trabalho que não lhe deixava feliz, rompeu com amizades que lhe sugavam a energia. E agora você resolveu fazer uma viagem rumo ao desconhecido. Porque o homem verdadeiro, ele é espontâneo. Ele abre o coração, se expõe e responde a ela. Você tirou a sua armadura. Durante todo esse tempo, virginiano, você vestiu essa couraça que parecia um robô. Ah, nada me atinge, eu sou de aço inox. Mas olha como é que você estava lá dentro, destruído, magoado e ferido. E agora você resolve sair da armadura e se expor como você é. E romper com todos aqueles que jogavam pedras na sua armadura. Então vem aí um novo ser, um novo ciclo para os virginianos. Vamos espelhar com o tarô da Bruxa Verde, para ver os ensinamentos que vem aqui. Gente, guardem esse jogo está muito profundo, esse jogo de Virgem. Eu tô tendo assim visões
de pessoas que vão virar da água para o vinho, sabe? Assim, quem lhe feria vai falar é você mesmo? E você forte vai dizer sou eu. Experimenta tirar pedra agora, para ver o que vai acontecer. Vou catar a pedra e vou jogar de volta. Eu tô vendo isso. Tô vendo Virgem aqui revidando o ataque. Rapaz, depois vocês vão me contar lá no dia 21 de dezembro, quando passar a primavera, no que foi que vocês se transformaram. Porque eu tô vendo assim, situações, uma revirada daquelas. Que tipo assim, as pessoas que estão tentando te derrubar vão falar, por que mexi com ele ou com ela, né? Deixa eu encostar aqui. O rei de espadas traz com ele a força do raciocínio lógico como a sua maior arma para enfrentar as dificuldades que aparecerem no caminho. Vejam que aqui ele está abrindo envelope, está lendo papéis, né, documentos ou uma carta. E eu vejo que vai chegar, né, papéis para você assinar, coisas que você talvez já esperasse muito tempo, mas que você deve ter estratégia e não aceitar qualquer migalha. Se for um acordo na justiça, faça valer o tempo que você esperou. Faça valer o quanto riram de você, o quanto te chamaram de louco. Porque eu vejo presença de gente de má fé, de desonestidade, querendo oprimir você para você fazer um acordo ruim. Não permita. Não permita. Chega de ser besta. Tá na hora de você usar essa inteligência com a qual você nasceu, focar naquilo que quer, controlar as emoções e abrir sua mente para aquilo que é importante, seja numa ação judicial, seja numa coisa de trabalho, seja num novo emprego, seja num novo curso, seja num relacionamento. Reserve um tempo para refletir antes de assinar qualquer coisa e priorize você. Até num relacionamento, se você está sendo pressionado a algo, pare. Concentre-se naquilo que vai agregar valor para você, no que é importante para você. Chega de estresse desnecessário, chega de desgaste, chega de fazer a vontade do outro. Viva quem está num casamento, viva um casamento normal. Chega de querer agradar, se tem que brigar, briga, para quebrar o pau, quebra. Sejam normais e não queiram parecer o casal modelo. Quem está solteiro, eu vejo você conhecendo alguém romântico. Não, alguém que não é muito romântico, né? Porque quem é racional assim não é muito romântico. Talvez ligado ao signo de Libra. É uma pessoa que preza pela ética, pelo respeito, mas não demonstra emoções. E aqui também posso estar falando com um virginiano masculino que gosta da sua vida de solteiro, ponto, PT, saudações. Não quero ninguém do meu lado, eu tô bem assim, acabou. Respeito. Consegue viver bem consigo mesmo? Que ótimo, parabéns, admiro. Quanto a trabalho, mantenha a calma no seu ambiente de trabalho. É momento de brilhar? É. Agora, não fique esperando que venha de graça. É preciso dar uma cutucadinha, né? Trabalhe para ser visto. Mostre o seu melhor. E eu vejo aqui muito sucesso, muito progresso na sua carreira. E nas finanças, cuidado onde você vai pôr seu dinheiro, ou você que é autônomo, faça uma pesquisa de mercado. Não saia ampliando o negócio, gastando dinheiro à toa. Seja realista com aquilo que você tem, quanto ganha, quanto precisa e quanto vai render. Dinheiro tá difícil?
O mundo está complicado. Na questão da saúde, é preciso uma rotina. Preciso mexer o corpo. Dormir é essencial. E se alimentar nas horas certas, então nem vou comentar sobre isso. Então faça uma prevenção. Se cuide. E quem tá dodói, procure um especialista. Eu vejo a cura no seu caminho, mas é preciso trocar o médico. E na questão espiritual, comece a praticar sua espiritualidade, comece a estudar, a ler bons livros, participe de encontros, de reuniões. Você vai ver o quanto a sua intuição vai melhorar. Então, assim, conexão com o divino. A carta da força vem reforçar o que eu acabei de dizer. Porque se a jovem bruxa dominou um leão, imagine o que você, virgem, pode fazer com a sua inteligência, com o seu poder de persuasão. É uma carta que vem te lembrar que você deve estar no controle de suas paixões, de seus desejos terrenos, principalmente da sensualidade. É preciso, virginiano e virginiana, examinar as coisas minuciosamente e manter a compostura. De jeito nenhum entrar nesse vórtice do vulcão aqui e erupcionar. Não, vamos evitar esse barraco. Aliás, barraco não, né? Porque virgem demora, mas quando estoura, não desce um barraco, ela desce o morro todo. Então vamos evitar isso, né? Porque a coisa aqui se encaminha para um momento desse. E a gente não vai permitir. Pelo menos não eu, né? Que tenho virgem como 28% do meu mapa. E aqui vem a carta do mago. O mago é o nosso potencial. Essas são as nossas habilidades, a nossa força de vontade, a nossa capacidade de praticar o que sabemos. É uma carta que nos incentiva a reunir todos os nossos recursos pessoais e agir. E é uma carta que diz que a gente está tão perto de alcançar o que quer. Então vamos manter a compostura. Deixa eu tirar aqui uma meditação para a Virgem. Meditação para a Virgem. Primavera no hemisfério sul, outono no hemisfério norte. Concentre-se. Fazer várias coisas ao mesmo tempo pode tirar o foco da ação concreta e indicar uma fuga da tarefa maior. Eita, não podia ser mais assertivo, né? Não podia ser mais assertivo. Vamos pedir as cartas astrológicas. Carta de Sagitário, abertura. Carta de ação, carta de Marte. Carta de Escorpião, profundidade. Vamos lá, vamos conversar sobre cada uma delas. Bem, a carta de Escorpião, que é a lâmina de número 35, vem nos falando sobre profundidade e pode ser que alguém de Escorpião esteja envolvido nessa situação aqui, né, de repressão
ou de alguém ligado a papéis, né, na justiça, alguma coisa assim. E essa carta fala para você se tranquilizar e se jogar nas profundas águas do seu interior. Eu vejo que você deve se aprofundar na espiritualidade, que é o único lugar elevado onde você pode curar suas emoções humanas e poder se conectar aos mundos mais sublimes. Eu falo com você aqui para refletir e olhar para dentro da sua alma, que é a sua essência espiritual mais elevada. E saber fazer a ligação entre o instinto básico e a espiritualidade. Saber usar suas habilidades humanas para ir muito mais além. É como se você estivesse sendo convidado, Virgem, a se conectar com a fonte criadora, a fonte divina de tudo que você conhece. A carta de Marte, que é o deus da guerra, né? Vem aqui com um lobo, junto com Marte, atravessando fogo. E você deve afirmar nessa primavera o seguinte: eu sou capaz, eu tenho a capacidade de realizar. Eu sou capaz e tenho capacidade de realizar. Eu sou capaz e tenho capacidade de realizar. Olhe bem para esta carta, mentalize essas cores. Pense em quanto você é uma pessoa poderosa, é uma pessoa determinada, empreendedora, habilidosa. Então, conexão com Deus primeiro e depois consigo mesmo. E aí você se abre através desta carta de Sagitário, rumo ao infinito. Buscar por fontes adicionais de energia, conexões espirituais mais elevadas. E aqui eu aconselho você, Virgem, a fazer alinhamento de chakra, uso de cromoterapia para reequilíbrio energético, reiki, tudo aquilo que você puder fazer para trazer a você uma nova perspectiva e sair para expandir seus horizontes. Eu sinto como se Virgem fosse bafejado por uma onda de energia tão forte que é como eu falei, no final de tudo as pessoas vão ficar assim, de queixo caído com você no final dessa estação de primavera ou de outono. Então, quem andou aí se debatendo com virginianos vai ter uma surpresa, porque a coisa vai mudar e é para melhor, muito melhor. Já fez sua pergunta? Vamos ao jogo das moedas. Veio cara e cara. 6. Vai somando aí. Cara e cara, mais 6, 12. Cara e cara. Oh, não tinha saído nenhuma assim. Mais 6, 18. 1 mais 8, 9. É o número da fraternidade, da universalidade. E também é o número das finalizações, do crepúsculo.
em que você vai aprender, eu não sei qual foi a tua pergunta aí, mas eu vejo que vai ter conversas levando a um entendimento, muita proteção espiritual para os apaixonados, talvez a alma gêmea apareça agora. Vejo você valorizando os seus sentidos, principalmente a intuição. Vejo muita harmonia, muita paz e equilíbrio nessa estação. A frase desse número 18 diz assim, ó: eu prometo te amar todos os dias do nosso para sempre. Lindo, né? Eu prometo te amar todos os dias do nosso para sempre. Eu sempre gosto de cantar, né, pro meu marido e cantava para os meus filhos quando eles eram pequenos. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. E é verdade. Quem ama de verdade é eterno, não cansa de amar. Vamos lá. Cartas ciganas. Me emocionei, aí. Carta da serpente, da árvore. Aqui fala de saúde, tá? Não é traição. Carta do mar e o fundo do baralho com a carta do mensageiro. Então vamos conversar sobre os diversos aspectos da cartinha da serpente. Uma cartinha de alerta em vários setores da sua vida. Pode ser fofoca, você criando armadilha para você mesmo com a sua língua reptiliana. E ela vem com aviso de que você precisa ter cuidado, ser prudente, se acalmar. Prestar atenção ao que está acontecendo, né? Para poder ficar assim mais protegido, principalmente de situações complicadas, oriundas de fofoca. Quem está num relacionamento de brigas não é hora de terminar, porque vai se arrepender depois e não vai dar para voltar atrás. É preciso só parar as arestas, conversar com calma. E tem um povo aqui solteiro atirando para todo lado, passando rodo geral. Olha, será que não é hora de encontrar alguém que te completa? Pois é, né? É muita sedução à sua volta. A serpente, ela veio aqui como um alerta para você ter atenção. Inclusive, se for procurar um emprego, olha como você se comporta. Cara de desespero, de surtado, né? Prometendo isso e aquilo, depois não vai fazer. Ai, ai, vai ter problema. Vai ter problema. Vejo muita fofoca no seu trabalho, tá? Presta atenção aí que tem um povo aí doido para pôr você na fogueira da Inquisição. Fogueira da Inquisição é ótimo. Aqui tá falando da sua vida sexual pegando fogo. E quem estiver traindo vai ser descoberto. Ih, vai dar barraco. Agora vai dar, mas é do outro lado. E se a pessoa for de virgem, se prepara, eu morro. Vejo aqui algum tipo de doença na parte genital, tanto de meninas quanto de meninos. Façam ultrassom, façam os exames de rotina, veja o que está acontecendo aqui. E essa cartinha de Iemanjá diz que os traidores vão passar por grandes problemas. Ou você está sendo traído ou está traindo e vai ser descoberto. E vai ser aquela muvuca. Ai, Jesus, tenho medo. Quando envolve Capricórnio e Virgem, em descoberta de traição, tenho medo, né? Porque são signos que estouram mais feio mesmo. Mas vamos controlar, vamos ser comedidos, né? Eu já dei o alerta aqui. Vamos ficar em paz, em harmonia. Vamos colher as coisas boas que o oráculo nos trouxe. O que virá amanhã, só Deus sabe. De toda forma, sejamos gratos pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui. Quantos gostariam de estar encarnados e não conseguiram? Então valorize os seus momentos,
valorize a si mesmo e agradeça aos seres de luz que nos protegem o tempo todo e nos intuem. Gratidão, gratidão, gratidão.